Soldados americanos mataram um Nefilim no Afeganistão e depois foram forçados a assinar um termo de segredo para poder abafar o caso. Hoje eu vou contar para vocês a história do gigante de Kandahar, um suposto monstro com mais de 4 metros de altura que vivia nas montanhas do Afeganistão. No vídeo anterior, onde falamos sobre um suposto gigante que havia sido filmado no México e outro que havia também sido registrado no Canadá, eu citei a história do gigante de Kandahar e muitos de vocês pediram para que a gente comentasse aqui no canal. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu vou deixar o link aí na descrição para que você possa conferir depois, tá bom? Lembrando que o like e o comentário ajuda muito, tá, esse trabalho. Então, deixa já aí qualquer comentário, deixa um emoji, escreve qualquer coisa, manda o link do vídeo para pelo menos um amigo que ajuda bastante na divulgação do trabalho. Mas que história é essa? Segundo a lenda, esse gigante foi morto por militares americanos no ano de 2002 e o governo havia abafado o caso. Esse monstro mítico tinha mais de 4 metros de altura, cabelos ruivos e as mãos tinham 6 dedos. E ele vivia nas montanhas do Afeganistão. E ele acabou sendo morto durante uma operação. E de onde surgiu essa história? Tudo começou com uma entrevista que foi postada em agosto de 2016 em um canal chamado L.A. Marzulli, onde o dono do canal entrevista um suposto militar que se identifica apenas pelo codinome Senhor K. E ali no relato, ele alega que estava presente durante o encontro com o tal gigante de Kandahar. No vídeo, que agora foi excluído do YouTube, inclusive esse canal é dedicado a vincular profecias bíblicas, teoria da conspiração e afins, Marzulli fala com um homem que se apresenta como um ex-soldado e disse que testemunhou e que estava lá, frente a frente com o tal do gigante de Kandahar. O Senhor K afirmou que viu o gigante praticamente atravessando um dos seus amigos com uma lança. E ele era muito próximo a esse soldado que morreu, que se chamava Dan. Segundo o seu relato, o gigante morreu só depois que os soldados ficaram ali 30 segundos seguidos atirando nele com armas extremamente pesadas. Essa suposta aparição do gigante ocorreu durante o auge da Operação Liberdade Duradoura do ano de 2002, quando os militares se envolveram em batalhas ferozes e sangrentas com o Talibã na província de Kandahar durante a invasão americana do Afeganistão. De acordo com Marzulli, a criatura era um Nefilim. Para quem não sabe, Nefilins eram os gigantes citados no Antigo Testamento da Bíblia e também no livro de Enoque. Eles eram frutos do relacionamento dos anjos caídos com as mulheres humanas. Mas vale ressaltar que o termo Nefilim não se enquadra somente a gigantes, mas a todos os seres híbridos que surgiram por conta dessas relações interplanetárias ou interdimensionais, podemos chamar assim, onde seres de outros mundos tiveram filhos e filhas com as humanas. É daí que surge, inclusive, em todos os povos da Terra, o termo semideus, que seria uma criatura humana ou humanoide com poderes, capacidade, inteligência ou forças especiais. Exemplo, na mitologia grega nós temos Aquiles, Hércules, Enéas, Perseu. Na mitologia hindu nós temos Karna, que é filho de Surya, que é o deus Sol. Na mitologia suméria nós temos Gilgamesh, que é filho de Ninsun. E na mitologia africana nós temos Imhotep, que é filho de Thoth, o deus egípcio. Alguns acreditam que Zumbi dos Palmares era da descendência sanguínea de Ogum, que fazia parte de uma linhagem pura de semideuses africanos, filhos do deus Ogum, e por isso alguns acreditam que Zumbi foi uma espécie de semideus, mas menos poderoso. Então, tecnicamente, se isso for verdade, Zumbi dos Palmares era uma espécie de Nefilim, assim como outros semideuses ou os seus descendentes. Enfim, essa é uma história bem longa para a gente falar aqui agora. Mas voltando ao assunto. Os aliens ou os anjos, como você preferir, que foram chamados de deuses no passado, tiveram filhos e filhas com as mortais e todas as mitologias da Terra contam histórias parecidas. Mas alguns estudiosos da Bíblia e de mitologias acreditam que os contos dos semideuses e dos nefilins eram apenas metáforas e não eram baseados na realidade. No entanto, achados arqueológicos e o fato de tantas culturas contarem praticamente a mesma história em tempos onde era praticamente impossível o intercâmbio entre algumas localidades acaba, de certa forma, refutando esse argumento cético.
Já o gigante de Kandahar, existem alguns pontos importantes. Nos baseando no relato da suposta testemunha, após uma investigação foi constatado que o único Dan, que seria amigo lá do Sr. K, que morreu em Kandahar na época desse incidente de 2002, foi o sargento da primeira classe Daniel Romero, que foi morto em uma explosão de bomba ao lado de outros 3 soldados. Bom, pelo menos esse é o relatório oficial. Mesmo que o governo apresente supostas evidências contra a história, o mito do gigante de Kandahar ainda é considerado um segredo aberto entre os soldados que serviram em Kandahar no ano de 2002. Oficiais do exército contaram histórias sobre tropas inteiras desaparecendo nas montanhas do Afeganistão no início dos anos 2000. E isso alimenta ainda mais a ideia de que alguma coisa, no mínimo estranha, aconteceu lá. Supostos relatos de soldados dizem que o exército tentou a todo custo esconder este fato, mas não conseguiu, pois mais de 100 pessoas viram o suposto gigante antes de ser morto. Segundo dizem, a pele da criatura era tão grossa que as balas pareciam não ter conseguido penetrá-la. Eles atiraram em sua cabeça e também no seu rosto, e foi assim que eles conseguiram matar o gigante. As primeiras tropas do exército que encontraram o tal do gigante foram mortas pela criatura, com seus equipamentos deixados intocados no chão. Também se fala sobre ossos enterrados ali de gigantes encontrados no local e que supostamente foram enviados para o Instituto Smithsonian, que fica em Washington. No local também foram encontrados ossos de soldados que supostamente foram devorados pela tal criatura. E se o gigante foi supostamente morto por militares, onde está o seu corpo então? Diz a lenda que o exército colocou o gigante, completamente sem vida, em um helicóptero e voou com ele para nunca mais ser visto. A maca que foi usada para colocar o gigante tinha apenas 3,5 metros de comprimento, então eles tiveram que colocar o corpo do gigante na maca em posição fetal para poder caber. Eles também estavam preocupados com o peso. Dizem que o gigante era tão pesado que eles estavam preocupados se o helicóptero ia conseguir ao menos sair do chão. Muitas pessoas e soldados no campo de aviação alegam que viram o gigante morto. E não apenas isso, segundo a lenda, os soldados foram obrigados a assinar NDAs, que é a sigla em inglês para Acordos de Confidencialidade. Alguns acreditam que o corpo do gigante foi levado para alguma base militar, como a Área 51, para poder ser estudado, e que os restos mortais se encontram lá até os dias de hoje. Um site bastante popular nos Estados Unidos, conhecido por desmascarar mitos, entrou em contato direto com o Departamento de Defesa sobre o incidente do gigante de Kandahar. E o Departamento de Defesa disse que eles não tinham nenhum registro ou informação sobre um membro das Forças Especiais que havia sido morto por um tal de gigante de Kandahar. Na mesma época em que saiu o artigo que desacreditava a história, o autoproclamado sobrenaturalista L.A. Marzulli disse em várias entrevistas que o governo dos Estados Unidos estava encobrindo essa história e que aqueles que estão no poder tinham um interesse específico de impedir que a verdade das profecias bíblicas seja exposta ao público em geral. Mas depois de ouvir essa história, o que você acha? Você acha que isso é verdade ou é uma mentira? Fala pra gente aí nos comentários. Eu também encontrei um relato bastante detalhado de outra suposta testemunha, um dos soldados que estava lá em Kandahar e que viu o gigante. O relato dele é intrigante, eu traduzi para vocês e vou deixar aí no primeiro comentário fixado para quem quiser ler, tá bom? É novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo encontro.